Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vem em nosso socorro, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração e vivê-la. Nossa Lexio Divina, ou leitura orante, Mateus 13, de 31 a 35. Jesus propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante com um grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças, e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abriguem nos seus ramos. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A beleza do ensino de Jesus é que ele quer que todas as pessoas compreendam. Por isso que ele, falando aqui do reino dos céus, ele fala em 2 parábolas, que quem é agricultor compreende, quem lida com o dia a dia de casa, que faz a alimentação, também compreende muito bem. E Jesus, ao usar parábola, ele quer que nós, no dia a dia, associemos as situações e compreendamos. Mas ele quer mais ainda nos ensinar a pensar, a refletir, que o que ele quer dizer, o ensino dele, vai além do que ele disse simplesmente. Cada palavra de Jesus, cada parábola que ele cria, tem um significado muito grande. Por exemplo, o grão de mostarda, que ele diz que é a menor de todas as sementes. Ele aqui está associando a fé. Se tivermos, ele numa outra ocasião ele diz, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha que ela se movimenta. Ou seja, Jesus está falando diretamente para os seus discípulos, mas fala para nós também, que se nós tivermos uma fé pequenina, daí pode surgir muitos frutos. Se nós, aquela sementezinha de mostarda, a menor de todas, mas se ela for enraizada e se ela for adubada, ela vai produzir uma grande hortaliça. E vai até as aves, como disse Jesus, vão fazer ninhos nela. Ou seja, nós vamos possibilitar vida para outras pessoas. Essa sementezinha pequena, se ela for irrigada, se ela for adubada, eu disse enraizada, não é? É irrigada. Se ela for irrigada e se ela for adubada, o que é a irrigação e o que é o adubo? É a nossa oração, é a palavra de Deus. Se nós tomarmos a palavra de Deus diariamente, é a nossa oração. E se fizermos essa leitura e procurarmos pôr em prática, nós estamos irrigando aquela sementezinha. E aí os frutos aparecerão. É interessante que Jesus faz essa comparação, porque muitas vezes a gente pode até dizer: mas eu não tenho muitos dons, meu dom é tão pequeno. Aí também é uma alusão a isso. Se nós pusermos em prática o dom que ele nos deu, os frutos virão. Muitas vezes a gente fica tímido, com medo, receoso de fazer alguma coisa, porque a gente pode dizer: mas eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom do conselho, eu não tenho o dom da ciência. Fiz um donzinho. Não tem ninguém que Deus não conceda dons.
O que pode acontecer é que estão abafados em nosso coração. Essa sementezinha dos dons, essa sementezinha do anúncio do reino e da vivência do reino, ela está no nosso coração. A outra parábola que Jesus diz hoje é a do fermento. Uma mulher que pega uma medida de fermento e 3 medidas de massa. Ou seja, o fermento aqui significa o amor. A mulher está simbolizando aqui a sabedoria. Se tudo que for feito com amor, as 3 áreas do nosso ser serão totalmente encharcadas com esse amor. O nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso que ele fala 3 medidas de massa. Essas 3 medidas, tomou 3 medidas de farinha. Essas 3 medidas simbolizam aqui o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Já que a mulher está simbolizando aqui a sabedoria e o fermento é o amor. Se tudo que nós fizermos com amor, tudo vai ser transformado. O nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Essas 2 parábolas hoje nos falam muita coisa. Nos falam da fé e acreditarmos que aquele talentozinho, que às vezes a gente pensa, chama de talento pequeno, talentozinho, mas é o necessário para nós produzirmos frutos. É o necessário para a nossa conversão. É o necessário para a nossa salvação. E essa outra parábola, que também fala do reino dos céus, quer nos dizer isso. A sabedoria, simbolizada aqui pela mulher, o amor, simbolizado pelo fermento. E as 3 áreas de todo o nosso ser, o corpo, a alma e o espírito. O corpo, o coração, simbolizado pelo coração, a alma e o espírito. O Senhor nos quer totalmente transformados, totalmente rendidos para o reino de Deus. Não esqueçamos, as 2 parábolas, Jesus fala sobre o reino de Deus. Se não vejamos, propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Aí em seguida diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e fermentou. Ou seja, o grande desejo de Jesus, que nós tenhamos o reino dos céus. E nós, que resposta nós damos ao Senhor? Que resposta, que compromisso nós fazemos com o Senhor para que estejamos a caminho do reino dos céus? Todo o sentido da nossa vida, todo, é para irmos para o reino dos céus. Não adiantaria nós termos nascido e termos uma vida, aspas, aparentemente muito boa, se a nossa caminhada não for para o reino dos céus. Portanto, façamos agora esse compromisso de deixarmos que esses dons que o Senhor nos deu, eles sejam irrigados e sejam adubados com a palavra de Deus e com a nossa oração. E esse fermento, que é o amor, seja aquilo que direciona a nossa vida para sermos íntegros, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. Contemplemos então as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.